A primeira igreja batista do Ingá esse ano está lendo a Bíblia junto. E se você ainda não faz parte desse projeto, a gente tem a saída na recepção, um material que vai te ajudar. Você vai procurar a Adriana. A Adriana fica de pé, que está toda colorida, bonitona, que está coordenando esse projeto. Vai dar o seu número de telefone para ela, porque a gente vai te lembrar, vai te ajudar. E com certeza, obrigada, Adriana. Com certeza a gente vai ser muito edificado esse ano. E dentro dessa leitura, essa semana eu estava lendo lá, na minha leitura bonitinha, vinha com a história de Abraão, e aí Deus falou comigo. Eu estou usando o texto da Bíblia, a mensagem. Até alguém me perguntou, porque na verdade eu estou fazendo uma outra leitura, que eu já estava na metade. Então essa leitura nossa junto com a igreja, eu estou usando a Bíblia, a mensagem, que é o texto que eu vou usar aqui com vocês, que é um texto mais contemporâneo. Essa frase chamou a minha atenção. Sabe quando salta aos olhos? O legal da Bíblia é assim. Porque a Bíblia é assim, a gente lê aquele texto, maravilha, abençoa e tal. E de repente você lê aquele texto de novo e salta nos seus olhos, não é assim? Fala, caramba, isso queria dizer isso. Aí toca no coração, porque ela é viva. É o único livro que é vivo e eficaz. Outros livros você vai ler e talvez até você vai fazer uma leitura mais devagar e vai olhar e vai falar, cara, que coisa legal, mas estava ali o texto, sempre esteve. A Bíblia não, ela vai trazer algo novo para o seu coração. Não importa quantas vezes você a leia. Então, quando eu estava lendo lá no capítulo 13, se eu não me engano, aí diz assim, levanta e põe-se a caminho. Vamos falar comigo? Levanta. Vamos falar de novo? Levanta e ponha-se a caminho. Olha que palavra boa para quem está começando um ano novo. Se a campanha da nossa igreja na leitura bíblica, ela tem muito a ver com o ano novo, porque ela diz a Bíblia toda em um ano novo. Hoje Deus quer falar ao seu coração. Ele está dizendo, levanta e ponha-se a caminho. Eu não sei qual a situação que você vive hoje. Talvez a sua vida esteja muito tranquila, amém por isso. Mas mesmo assim Deus está falando, levanta e ponha-se a caminho. Talvez você esteja cheio de problemas. Talvez você tenha decisões enormes para tomar. Talvez você tenha problemas que estão absorvendo a sua vida. Deus está falando hoje, levanta e ponha-se a caminho. Eu creio que se você abrir os seus ouvidos agora e pedir a Deus, Senhor, fala comigo, Deus vai falar de um modo especial para você. Aquela graça transformadora, aquela graça que nos alcança, e embora ela nos salve num ato, ela nos santifica num processo, e essa graça vai sendo derramada na minha vida, e eu passo a uma vida diferente, e no dia seguinte ela é derramada, e eu vivo algo diferente, e hoje essa graça está dizendo para você, levanta e põe-se a caminho. Vamos ler o que o texto bíblico diz? Diz assim, Gênesis 13, 16 e 17, a gente vai para o contexto já. O povo de Sodoma era mau, gente que pecava, abertamente contra o Eterno. Depois que Ló se separou do tio, o Eterno disse a Abrão ainda, né? Olhe para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Tudo que você está vendo, toda a terra que se estende diante dos teus olhos, eu darei para sempre a você e aos seus filhos. Farei que seus descendentes sejam como o pó, tanto que contá-los será impossível. Será como contar o pó da terra. Por isso, todo mundo, levante-se e ponha-se a caminho. Pode ficar incomodado, mas eu quero mesmo incomodar o seu coração. Eu quero mesmo que você entenda que não é só para falar, não é só para ouvir, é para se levantar e para se colocar a caminho. Ande por essa terra, de uma extremidade à outra. Estou dando tudo a você. Amém? Quem recebe essa bênção na sua vida? Eu recebo. Quando eu li isso aqui, eu falei, Senhor, comigo mesmo. Toca aqui, Senhor. Tô dentro. Só que as bênçãos do Senhor, elas têm uma condicionante.
Embora esse novo evangelho, às vezes quer te vender a ideia de que está tudo bem, né? Deus é bom, Deus é amor, o que importa é ser feliz, o que importa é o desejo do seu coração, o que importa é que não faça mal ao outro. Sabe essas frases de efeito que você ouve no Instagram, que você ouve lá nas redes sociais? Esquece. A palavra de Deus tem princípios a serem cumpridos. O primeiro princípio é: se eu aceitar Jesus como meu único Salvador e Senhor da minha vida, eu serei salvo. Condicionante. Ele tem que ser o Senhor da minha vida. Mas às vezes a gente quer Ele só como Salvador, que é muito prático. Daí nem precisa ser Jesus, podia ser não como Salvador eterno, mas eu podia ter dinheiro, vai me garantir aqui a minha vida terrena. Eu podia ter uma boa família, vai me garantir a vida terrena. Mas é além disso. Primeiro, que nós estamos falando de eternidade. E segundo, que nós estamos falando de uma proposta irrecusável. Olha, me aceita como aquele que vai dirigir a tua vida, como aquele que vai te mostrar o melhor caminho para você seguir, como aquele que te criou, sabe os dias que você vai viver na terra, sabe como você é, aquele que vai dizer: vamos embora, me aceita como Senhor da sua vida? Deixa eu te dar o caminho, deixa eu te dar o que você deve fazer. Beleza, essa é a proposta de Deus, mas existe condicionante, eu preciso aceitar. As outras promessas que se seguem a essa, também tem condicionantes. Se você ler lá, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar, buscar só minha face, se arrepender dos maus caminhos, então eu ouvirei, sararei a sua terra, curarei. Condicionantes. E aqui não é diferente. Aqui a gente está falando de um chamado de Abraão que nem é o primeiro chamado. Mas em Gênesis 13, a gente vê Deus falando: olha, anda de uma extremidade à outra, olha toda a terra, seus descendentes vão ser impossíveis de contar. Isso Deus está falando para um homem sem filhos, um homem com uma idade avançada. E está falando, mais, levanta e ponha-se a caminho. Hoje Deus está falando: tenho bênção para você, tenho prosperidade para você, tenho paz para você, mas levanta e ponha-se a caminho. Mas Deus é tão tremendo, Ele é tão tremendo, que também Ele não quer escravos, Ele quer filhos. Então o que Ele quer, na verdade, é um relacionamento comigo, para me dirigir e para me levar ao lugar que Ele, que conhece todas as coisas, que é o mesmo do passado, do presente e do futuro, sabe o que é melhor para mim. Ele quer caminhar comigo, porque Ele fala: se eu caminhar com você, Velise, eu vou, vem para cá, vai para ali, faz assim, lê lá na palavra que está dizendo assim, e eu vou viver o melhor dessa terra. Então, no primeiro momento, a gente vai ver no texto seguinte, tem uma bênção, e a gente vai ler essa bênção, que diz assim, é outra bênção de Abraão. Diz assim: o Eterno disse a Abraão: deixe sua terra, sua família, a casa de seu pai, e vá para uma terra que eu mostrarei a você. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, tornarei você famoso, você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que amaldiçoarem. Todas as famílias da terra serão abençoadas por seu intermédio. Então, o primeiro momento nosso aqui, essa já é o primeiro chamado de Abraão, Gênesis 12. Primeiro momento que a gente vê Abraão na história, é Deus falando para ele: olha, eu quero que eu vou te abençoar. Eu vou tornar a sua família incontável. Eu vou abençoar todo mundo que te abençoar. Eu vou amaldiçoar todo mundo que te amaldiçoar. Eu vou te tornar próspero nessa terra. Mas você tem que deixar sua terra, sua família,
a casa de seu pai, não porque o pai dele não era uma pessoa boa, mas porque aquela terra era uma terra que não adorava a Deus. Aquele povo era um povo que estava envolvido em sacrifícios, em coisas muito ruins, religiosamente falando, espiritualmente falando. Então Deus precisava tirar ele daquele vício, tirar ele daquele legalismo, tirar ele daqueles maus hábitos, para que transformasse ele naquilo que Deus tinha sonhado para ele. Deus tem uma bênção para cada um de nós. A palavra de Deus diz que enquanto criatura informe, no ventre da minha mãe, Deus me criou de um modo maravilhoso. Outras traduções dizem estrondoso, e que Ele sabe cada dia que eu vou viver nessa terra. Ele tem um plano fabuloso, maravilhoso. E as promessas de Deus na palavra, são cerca de 7.000 promessas, todas elas podem me alcançar. Então o primeiro momento aqui que eu quero destacar na vida de Abraão é a bênção. É a bênção. E como receber essa bênção? Primeiro que para conhecer essa bênção, eu preciso conhecer a palavra de Deus. Eu preciso estar em comunhão com Deus. Eu preciso ler a Bíblia. Eu preciso vir ao culto, ouvir a palavra. Eu preciso louvar ao Senhor para que o Espírito Santo de Deus comece a falar comigo e eu entenda e eu receba a palavra de Deus. Maravilha, recebi essa palavra de Deus. Deus me deu condições para essa palavra. E agora eu tenho a bênção do Senhor sobre a minha vida. Mas será que para por aí? Se parasse por aí, a gente não ia ter dor, a gente não ia ter morte, a gente não ia ter doenças, a gente não ia ter calamidades, porque eu ia dizer tudo lá na Bíblia, tá? Diz que Ele tirou de nós as enfermidades, diz que a gente ia ser próspero, e eu não estou vivendo isso, eu não estou vivendo isso, eu não estou vivendo isso. O que está acontecendo? Será que a palavra de Deus não vale para agora? Será que essa palavra não é para hoje? Não é para as nossas vidas? Claro que é, a palavra de Deus ela é atemporal. Ela é feita para o momento que ela foi escrita, ela é feita para o momento que nós vivemos, e ela é feita para a volta de Jesus. Porque existem centenas de promessas que ainda nem foram cumpridas na palavra, que serão da volta de Jesus na terra. Então a primeira coisa que eu tenho que saber é que essa bênção é para a minha vida. Pode ser para a minha vida. Eu posso tomar posse dessa bênção. Mas o segundo ponto, e o texto do capítulo 13, que eu vi que é o capítulo, embora seja o capítulo seguinte, eu li primeiro, ele diz: levanta-se e ponha-se a caminho. E eu diria que depois da bênção vem a decisão. A gente tem aqui o texto, pode deixar, a gente tem um texto anterior que Deus diz para ele: Abraão, sai da tua parentela, da tua casa, toma um caminho, olha para as estrelas do céu, vão ser incontáveis as suas promessas, eu tenho algo maravilhoso para a sua vida, todas as famílias da terra vão ser abençoadas através de você, quando você abençoá-las, pronto, eu tenho a bênção. Mas o segundo passo da bênção é a decisão. Porque se eu ouço a bênção, se eu conheço a bênção e não vivo e não creio nessa bênção, ela não se concretiza sobre a minha vida. Você concorda comigo? E aí a gente vê em Gênesis 15:6, Abraão, a Bíblia dizendo assim: e Abraão, lê para mim. Ah, mas eu acho que vocês não estão acreditando. Abraão acreditou. E Abraão acreditou no... E Deus o declarou justificado diante de Deus. Eu tenho a bênção à minha disposição. Sabe aquela palavra que Deus já disse para você? Sabe, no meio da sua dor, aquela palavra que Deus disse que iria fazer na sua vida? Sabe aquele texto que um dia você estava lendo do nada e falou, saltou nos seus olhos, algo que você não está vivendo ainda? Talvez esteja faltando você tomar a decisão de crer que Deus pode te justificar, que Deus pode lhe dar aquilo que Ele prometeu. Crer verdadeiramente que a palavra inteira é cheia de promessas para a minha vida. Abraão acreditou. Eu acho interessante
que esse momento que eu li, o primeiro texto daquela bênção, quando diz levanta, ponha-se a caminhar, não foi o primeiro chamado de Abraão, lembra? Eu falei? Tanto que a gente leu o capítulo 12. O capítulo 13 é o segundo chamado de Abraão. Então veja bem, Abraão um dia foi chamado por Deus, saiu da terra, começou a caminhar da terra, e se você leu durante a semana, você viu que ele saiu da terra, depois ele foi parar lá no Egito, e lá no Egito ele teve medo, embora Deus já tinha prometido para ele que ia fazer prosperar, Deus já tinha falado para ele que a família dele era abençoada, mas chegou lá, o que ele fez? Ele entregou a própria esposa, para ser mulher do faraó, porque ele pensou, eles vão me matar, porque Sara era muito bonita. Gente, Sara já estava com idade avançada. Sara devia ser mesmo top de linha, né? E ele entrega isso. Você não acredita nisso, né? Você pensa, como assim? O homem que é considerado o pai da fé teve medo. Mas também ele estava rico. Se você vê lá o início do capítulo 13, diz que Deus já tinha feito ele prosperar. E o que eu quero chamar a atenção disso? A nossa vida é sempre um caminhar. O processo de santificação, ele vai te alcançar aonde quer que você esteja. Não importa se você errou, como Abraão errou quando entregou a sua esposa. Não importa se você está sendo muito abençoado, porque Abraão estava sendo muito abençoado, porque ele estava prosperando. O processo de santificação, o processo de levantar e caminhar, sempre vai ser o momento emergente, o momento de agora. Você sempre precisa se levantar e pôr-se ao caminho. Não importa o momento que você esteja vivendo hoje na sua vida. Por isso hoje o desafio é, se levanta e ponha-se a caminhar. Não importa se você está próspero, está tranquilo, está feliz, eu te digo, Deus tem algo a mais para você viver. Não importa se você está no meio de problema, está numa derrota, está no fracasso, eu digo, Deus tem algo mais para você viver. Ele não te criou para isso, Ele te criou para algo maior. Mas existe o próximo passo. Será que tomar a decisão, será que acreditar vai me trazer a bênção se eu simplesmente disser, tá bom. Tá bom. Essa semana eu tomei uma decisão de voltar para fazer um outro curso. Eu gosto muito de estudar, né? Porque estudar, a cabeça da gente estava assim. E esse ano passado eu não fiz nada. Eu gosto sempre de estar fazendo uma pós-graduação, um outro curso, uma graduação, alguma coisa. E eu estava conversando com a minha filha. Essa semana eu falei, eu não sei, eu queria fazer uma coisa na área tal. O que você acha? E a gente foi conversando. E aí eu fui eliminando algumas coisas, fui trazendo algumas coisas de ideia e tal. Eu tomei a decisão. Eu sei que é a vontade de Deus que a gente aprenda, que a gente cresça, que é para o reino. Então eu sei que eu vou ser abençoada, eu tomei a decisão, mas será que agora eu já tenho o diploma do curso? Não, eu não me matriculei ainda. Ainda estou tomando algumas decisões, porque eu quero fazer, mas eu não sei se eu faço online, se eu faço presencial, se eu faço numa determinada universidade, ou se eu faço em outra faculdade, se eu faço um curso livre, ou se eu faço um curso maior. Eu ainda estou tomando as decisões. Eu sei mais ou menos a direção, mas eu ainda não tomei decisões. Então agora eu preciso partir para a ação. Então agora eu já sei mais ou menos, e essa semana eu já vou ligar para os cursos, já vou pegar as informações, já vou ver como é que faz, qual é o dia, como é que é o processo, como é que acontece, para que eu possa partir para a ação, cursar aquilo que eu quero fazer. Então o nosso próximo passo é a ação. Eu tenho a bênção, todos nós temos. Eu preciso tomar a decisão de crer e dizer, eu creio que Deus me justificou, que eu posso tomar posse disso. Agora, eu preciso partir para a ação. Eu preciso me levantar, me colocar em movimento, andar em direção à bênção. E aí eu voltei para o texto de Gênesis 12, quando lembra que a gente iniciou dizendo que Abraão tinha ouvido Deus falar, Deus falou, vai, sai da sua parentela, segue. Agora o que Abraão fez? Abraão partiu dali como o Eterno havia ordenado. Ló foi com ele, Abraão tinha 75 anos de idade, quando saiu de Harã. Ele levou consigo sua mulher, Sarai, seu sobrinho Ló, todos os seus bens, pessoas que havia adquirido em Harã. E tomaram o rumo de Canaã. E chegaram àquela terra sãos e salvos.
Abraão atravessou o território até Siquém, onde estava o carvalho de Moré. Na época, os cananeus ocupavam a região. O versículo-chave desse momento é: Abraão partiu dali como o Eterno havia ordenado. Talvez a fase da sua vida agora esteja assim: eu já decidi, eu já acredito no que Deus falou. Eu acredito porque quando o louvor toca aqui eu falo: Senhor, eu sei que Tu queres algo da minha vida. Senhor, eu sei que eu posso viver algo diferente. Senhor, eu não quero ficar nesse lugar que eu estou. Mas você já partiu para ação? Para obediência? Para confiança? Para caminhar na presença de Deus? E eu queria dizer que uma coisa chave para viver esse momento de ação. Por que eu coloquei esse texto aqui? Que está dizendo o quê? Ele levou Ló, ele levou os bens, ele levou pessoas. Eu não sei se você se lembra, mas o texto diz que ele devia deixar a parentela, mas Abraão levou Ló. E você sabe que você leu o texto e viu quantos problemas Ló trouxe para ele. Porque a ordem era: deixa sua parentela. Ele cumpriu, mas ele se enrolou um pouquinho nesse cumprimento, não é verdade? Então a chave dessa ação no meu coração é: eu preciso agir. Eu preciso partir, eu preciso obedecer, eu preciso caminhar. Mas o que eu vou deixar e o que eu vou levar? E essa é a pergunta que eu quero fazer para você hoje. O que você vai deixar e o que você vai levar nessa caminhada? E a nossa igreja tem tido uma proposta muito específica, muito direcionada para você, muito no caminhar da sua vida, te orientando, não sei se você já percebeu, no que você tem que levar e no que você tem que deixar na sua caminhada. Eu estava ouvindo um testemunho de uma pastora, ela era do exército e ela se formou no exército, é médica, e ela foi para o exército e chegou lá, tinha que fazer aqueles 30 dias fatídicos de ir para, o pessoal do exército aí sabe, irmão tio Nilo, o Dimas, que tem que ir lá para aquele mato no meio da Amazônia, e tinha que ir lá com a mochila. E aí ela novinha no exército, acabava de entrar, embora ela já tivesse uma idade de 40 anos, ela pegou uma mochila, encheu de coisas que ela achou que ela ia precisar no meio da mata, não pegou orientação, não perguntou a ninguém, encheu, e ela disse que no primeiro dia a mochila estava ferindo as costas dela. E quando ela estava lá no meio do acampamento, ela abriu aquela mochila, e o oficial lá responsável olhou e falou: mas para que você trouxe isso? Para que você trouxe aquilo? E ela colocou coisas assim que você nem acredita. Colocou hidratante na pele para esfoliar, os sabonetes esfoliantes no meio da mata. O que você está levando na sua jornada, gente? E ela ficou toda machucada, porque não tinha como. Ela carregou aquela mochila e atrapalhou muito aquela jornada que ela tinha que fazer naquele momento. O que é que você está levando na jornada que Deus está te chamando para fazer? Eu queria mostrar uma coisa para você. Todo mundo está olhando os meus vidrinhos aqui, pensando assim, o que é, né? Fiz um cata lá em casa, porque eu queria mostrar na prática uma coisa para você. Sobre o que levar e o que deixar nessa jornada. Nós estamos falando de uma jornada espiritual. Então eu não vou falar para você levar 2 mudas de roupa, um chinelo, uma sandália, não. Nós estamos falando no reino espiritual. E para isso eu queria só exemplificar o seu dia, o meu dia, o dia de cada um aqui, que pode ser um pouquinho diferente, mas no todo eu acho que a gente vai se encontrar nesse dia. Então vamos dizer que o nosso pote aqui, é o nosso dia de amanhã, tá? Vamos lá ver como é que a gente identifica isso, essa jornada, essa ação para o dia de amanhã. Você começa seu dia, ouviu o sermão, falou: gente, essa palavra é para minha vida. Eu preciso iniciar essa jornada. Eu preciso partir para a ação. E aí você acorda de manhã. Acorda de manhã, segunda-feira, fala: caramba, eu estou muito animada, gente, muito animada. Mas eu vou tomar um cafezinho primeiro. Tomei um cafezinho, lógico. Peraí, caramba, deixa eu dar uma olhadinha no WhatsApp. Porque afinal pode ter alguma mensagem importante. Eu não sei, né? Minha mãe sempre liga de manhã, gente. Tem alguma coisa, é bom eu dar uma olhadinha. Meu tempo está passando. Mas tudo bem, só dei uma olhada rápida. Gente, esqueci de tirar a carne do freezer. Vai ter almoço. Um minutinho só que eu vou ali tirar a carne do meu freezer e vou colocar
a carne no freezer, né? E aí, caramba, mas o que eu vou fazer pro jantar? Porque eu vou ter visita, gente. O que eu vou fazer pro jantar? Gente, liguei a televisão rapidinho, só enquanto eu tiro a carne do freezer, começou a vir as notícias do Covid. Que desespero, gente. Então o negócio tá feio. E a violência. E lá no Capitólio, Minas Gerais, 7 pessoas mortas, outras desaparecidas. Gente, tá terrível. Eu vou ocupando minha mente, meu dia. E aí depois eu falo, gente, eu tenho que cuidar do corpo. Tenho que ir para academia. Peguei uma pedrinha bem pequenininha para academia. Se for Rosane, ó, né? Ó, para mim é só uma pedrinha. Não, mas eu vou cuidar do corpo, é natural, gente. E agora, gente, que eu não fiz ainda minha revisão de médico esse ano. Gente, eu tenho que ir ao médico. Só que eu vou gastar um tempinho no médico, esperando a consulta. Depois ele vai pedir uns exames, eu vou ter que fazer uns exames. Agora você não sabe da maior, lá na minha empresa está tendo problemas, eu acho que vai fechar. Então eu não sei como eu vou trabalhar. Mas vamos lá. Opa, um fugiu ali. Tudo bem. Eu vou trabalhar, eu não sei se a empresa vai fechar, as vendas acabaram, e meu dia vai passando, e meu dia vai passando, e meu dia vai passando, e enchi o meu dia. Caramba, esqueci de ler a Bíblia. Tem lá o dia, tem que ler o capítulo. Deixa eu ver qual capítulo que eu tenho que ler hoje. Hoje é 28, né? Gênesis 28. Gente, 28, deixa eu botar Deus aqui. Vou empurrar. Tá difícil. Não está entrando. Não tem espaço, ó. Ainda tem, vai entrar. Minutinho, pronto, já fui. Acabou. Não deu para colocar Deus aqui. Porque tem tanta coisa na minha cabeça. Tem tanto problema, tem tanta situação, tem tanta luta. Eu ajudo tanto, eu faço tantas coisas, eu sou uma bênção. Eu faço tudo isso, mas Senhor, não deu. O meu dia é muito cheio. Evelise, você não conhece o meu dia. Você nem colocou ainda que tem que levar o cachorro para lavar. Nem colocou ainda que tem o marido para cuidar. Tem muita coisa na minha vida. Não dá, Senhor. Não dá. Mas eu vou à igreja. Domingo eu estou na igreja, gente. Fique tranquilo. Eu boto até a rádio tocando lá um louvorzinho lá, às vezes lá dentro, lá no quarto. Tá bom, tá tranquilo. Como é que você vai levantar? Como é que você vai caminhar se Deus não cabe na sua vida? Mas agora a gente vai levantar e vai caminhar certo. Porque hoje você ouviu a palavra. Hoje você aceitou o desafio de ler a palavra do Senhor. Hoje você entendeu que tem uma bênção sobre a sua cabeça. E você precisa viver essa bênção. Você quer viver essa bênção. Enquanto eu li esses textos durante a semana, Deus falava comigo: você quer viver essa bênção, Evelise? Deus falava comigo, então você precisa fazer algo diferente. Esse ano eu fiz uma proposta diferente na minha vida. E eu não estou falando isso para você me achar melhor, mais crente, legal. Não, eu só estou falando para você entender que é possível. Porque tudo isso eu tenho no meu dia. Todas essas coisas como você eu tenho no meu dia. E tenho talvez até mais. Porque eu nem falei de outras coisas aqui. Mas esse ano eu tomei uma decisão. Falei não. Desde o primeiro dia do ano. Eu falei assim: é Ele que vai entrar na minha vida. Não entrou. Sabe por quê? Porque quando eu acordei, me deu uma fome, gente, ó. Aí eu falo, não cabe. Aí quando eu acordei, eu pensei, gente, eu estou no meio de um divórcio. Aí eu acho assim, Deus não cabe na minha vida, senão eu não estaria meu casamento ruim. Quando eu acordei, eu falei, minha conta está negativa, está muito ruim. Não adianta, gente. Deus não fez nada até agora, não vai caber. Mas eu tomei a decisão e Ele entrou. Amém? Eu fiz a ação, eu coloquei Deus na minha vida em primeiro lugar. E quando Ele entrou, eu não acabei, falei, tá bom, tchau, vou continuar aqui agora. Não, falei, primeiro Ele. A minha vida está vazia. Eu esvaziei meus pensamentos, eu não liguei a televisão, eu não peguei o celular, eu não conversei com ninguém, eu não me preocupei com nada. Eu entreguei a minha vida a Deus e falei, Senhor, é teu, agora esse tempo é seu. E aí eu fui lá, fiz a minha leitura calma e tranquilamente, orei ao Senhor. E aí a gente tem tantas coisas que a gente pode fazer para passar tempo com Deus, porque vai acontecer tudo para você não passar.
Aí você pega um caderninho, faz um caderninho só de versículos. Eu fiz um caderno de versículos, estou fazendo, aliás, por tema, só versículos de alegria. Quando eu estou triste, eu leio aquele monte de versículos de alegria. Ó, Deus me dá vida. Versículos de promessa, vou lá, começo a copiar. Versículos de quem Deus é provedor, Deus é Senhor, Deus é Salvador. E eu vou colocando os versículos da palavra ali. Aí depois que eu escrevo, eu faço um caderninho de pedido de oração. Eu adoro caderninho, gente. Cada um pode usar em outro lugar. Aí eu faço só pedido de oração. Só pedido de oração. Família aqui, amigos, igreja, pedidos que as pessoas me fazem pela internet. Porque a gente esquece, né? E eu vou colocando e vou fazendo um livrinho com os pedidos de oração. E eu estou aqui, ó, eu e Deus. E Deus tem, ó, liberdade de andar em toda a minha vida. Aí Ele vai me mostrando. Ele vai caminhando, não cai, não sai. E Ele vai fazendo, ó, o que Ele quer na minha vida. Vai passando, vai passeando, vai falando comigo, vai me mostrando o que Ele quer, vai me ensinando as coisas. E é um tempo maravilhoso, aonde eu estou caminhando na presença de Deus. Aonde, como Adão, como Eva, quando Deus vinha de tarde, assim, caminhava com o Senhor. E aí vai indo, e eu fico aquele tempo com Deus. E é isso que eu quero te desafiar, a priorizar o tempo com Deus, como é importante. Tá bom, acabou o meu tempo com Deus. De início é complicado, a gente fica 15 minutos e fala, cara, não passa a hora. Eu boto tempo, boto timer de tempo que eu vou ficar. Vou dizer para vocês, porque aí cada um é pessoal, mas é um tempo grande. No início o tempo não passa, daqui a pouco agora é o contrário. O timer apita e eu continuo lá com o tempo. E vou fazendo. Só que está tudo aqui ainda, gente. Eu não estou dizendo que com isso, agora acabei meu tempo com Deus, gente. Minha vida agora, estou passando a carruagem de fogo aqui para me levar daqui a 2 minutos, que eu passei o tempo com Deus. É assim? Não é. Porque eu ainda tenho propósito de Deus na terra. Então acabou o meu tempo com Deus, eu tenho que tomar o meu café. Eu tenho que tirar a carne do freezer. Eu tenho que cuidar lá das crianças, levar filho para o colégio, ir para o trabalho, né? Ler um livro, estudar para uma prova. Eu tenho que reorganizar minha vida financeira. Eu tenho problemas ainda para reorganizar. Eu tenho que pensar como que eu vou acertar o meu casamento. Engraçado, né? Mas Deus está aqui, ó. As coisas vão ficando mais tranquilas, porque Deus, Ele está participando agora. Ele está ali, Ele não sai. E eu vou tocando o meu dia. A grande diferença é que eu vou tocando o meu dia. Vou tocando o meu dia. Eu vou tocando o meu dia, naturalmente. E eu consigo fazer tudo o que eu preciso fazer no meu dia. Todo aquele tempo que eu achava que não ia dar tempo, porque eu passei 1 hora, 2 horas na presença de Deus, não atrapalharam em nada o meu dia, porque eu consigo. Só que a diferença é que eu não estou mais sozinha. A diferença é quando aquela dívida financeira bate dentro da minha vida. Agora eu não estou mais sozinha, ela não dói mais em mim, ela dói no Senhor. E Deus fala assim, peraí, agora eu estou aqui, então eu vou te orientar para que Deus abra, para abrir uma porta de trabalho para você. Eu vou te orientar para você ter sabedoria e dividir aquele problema. Eu vou te orientar no seu casamento de como você vai falar com seu cônjuge, para que ele possa receber a palavra, para que vocês possam entrar em harmonia. Eu vou te orientar para trazer seu filho de volta em oração, em jejum, para dentro de casa, para dentro da casa do Senhor, porque Deus está aqui dentro da minha vida. Quando eu coloco Deus em primeiro lugar, as outras coisas vêm e Ele não sai mais, Ele fica. Você entende isso? Você entende que Deus está falando para você? Levanta, põe-se a caminho, caminha, porque eu estou aqui. Mas se você escolher me colocar dentro da sua vida, se você escolher me colocar em primeiro lugar no seu caminho, se você escolher me obedecer, se você escolher renunciar, deixar para lá aquilo e não levar mais à frente aquela coisa errada que você está fazendo, aquilo que te afasta de Deus, aquele tempo perdido que não serve para nada, muitas vezes nem é um pecado, mas é algo que não te leva a nada, aquelas amizades que te corrompem,
aquele tempo que você demora fazendo coisas que não vão encher o seu espírito da presença de Deus. E se você decide fazer isso, Deus toma conta do seu íntimo, te enche, e agora você não está mais sozinho na caminhada. E quando eu estou com Deus na minha caminhada, os milagres acontecem. Você crê? Eu creio. Porque um dos meus caderninhos são as minhas experiências com Deus, é o que vive na minha bolsa. Está lá na minha bolsa de todo dia eu tenho alguma coisa para falar. Não precisa ser uma cura não, gente. Uma pequena experiência, uma resposta de Deus, algo que Deus fala, coloca no meu coração, algo que acontece, eu vou escrevendo, porque aquilo ali eu vou alinhando a minha fé com Deus. Então eu tenho a bênção à minha disposição, eu preciso tomar decisão de acreditar que aquela bênção está disponível para a minha vida, mas eu preciso me levantar, me colocar no caminho, e para eu me colocar no caminho, para eu me levantar, Deus tem que estar dentro da minha vida, prioritariamente. Primeira hora do dia, Deus. Primeiro dia da semana, Deus. O que você está fazendo no domingo? Às vezes eu vejo aqui, eu estou escalada para o data show. É o caso da Juju, não, está ali. Então eu só posso vir no terceiro domingo, porque eu só venho à igreja quando eu estou escalada no data show, ou quando eu vou dar aula de escola dominical, ou quando eu estou escalada no louvor. Que isso? Você tem que priorizar. Você vem aqui para ouvir a voz de Deus. É óbvio que você vem para servir ao Senhor em vários lugares aqui, mas você não precisa ser chamado. Primeira hora do dia, primeiro dia da semana, é Deus, é louvar, adorar o Senhor em comunhão. Primeira renda do seu mês é para Deus. Dízimo é primícia. Colocar diante do Senhor a sua renda financeira, dizendo: aqui, Senhor, quem domina a minha vida é Tu, quem cuida de mim é Tu. Eu estou entregando o meu dízimo, eu estou entregando uma oferta, eu estou abençoando uma vida, porque eu sei que Tu estás no controle da minha vida. Levanta e põe-te a caminho. Dar é pôr-se a caminho, orar é pôr-se a caminho, trabalhar é pôr-se a caminho, servir ao Senhor é pôr-se a caminho. Mas antes de tudo, priorizar a bênção do Senhor, a palavra da presença do Senhor sobre a sua vida. E aí termina com a posse. Então a gente crê que a bênção existe, a gente decide acreditar que aquela bênção está disponível para mim, eu me coloco em ação, e eu já ensinei para você, se colocar em ação é priorizar o reino de Deus na minha vida, e eu tomo posse. Gênesis 15:1 diz: depois desses acontecimentos, Abrão recebeu a seguinte mensagem de Deus durante uma visão. Vamos ler juntos? Abrão, você não precisa... Vamos trocar o nome? Eu vou trocar. Eu vou dizer assim: Evelise, você não precisa ter medo. Eu sou teu escudo, sua recompensa será muito grande. Fala isso para você. Pode falar, no seu nome. Curva sua cabeça e coração. E ouça Deus falar isso para você agora, nesse momento. Solange, não precisa ter medo. Sueli, não precisa ter medo. Florisa, não precisa ter medo. Adriana, não tenha medo, eu sou teu escudo. Patrícia, não tenha medo. Leia, eu sou escudo, sua recompensa vai ser grande. Adna, Esther, Norma, Rosane, Rafael, Cleiton, João. Deus está falando para você, Nilcia, Nilo. Sua recompensa será grande, eu sou o teu escudo. Ouça Deus falar isso para você agora. Ouça Deus falar isso para você agora. Mas aí eu preciso receber essa bênção, crer que essa bênção é minha. Agir. Depois que eu decidi acreditar que a minha recompensa será grande, eu vou me levantar e vou me pôr no caminho. A igreja está orando, mas talvez alguém nunca tenha ouvido falar de Jesus. Talvez você aí online nesse momento. Talvez você ouça essa história e fale: bonito isso, bonito.
mas na prática a minha vida está muito enrolada. Eu quero dizer que Deus está falando isso para você. Levanta e põe esse caminho. Deus está falando, não tenha medo. Não tenha medo, porque eu sou o teu escudo. E eu queria que você fizesse uma oração comigo agora, entregando a sua vida nas mãos de Deus, declarando: eu creio, Senhor, eu acredito, Senhor, e eu quero tomar posse dessa bênção. E tomar posse é eu fazer um compromisso em fazer de Ti, Senhor, o meu Senhor verdadeiro, o meu Salvador, mas o Senhor da minha vida, a direção da minha vida. Fica de pé agora, levanta de verdade e levanta no seu interior. Toma uma decisão agora diante do Senhor. Enquanto a gente declara que a gente precisa romper, porque essa fé é muito bonita de falar, mas no dia a dia é difícil colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Mas eu te convido a ficar de pé e declarar que hoje é dia de mudança nas nossas vidas. Cada vez que a minha